O sínodo, que tem a Amazônia como pano de fundo, vai até o final do mês de outubro em Roma. E você, como está avaliando essa movimentação da cúpula da Igreja Católica e também da CNBB e de outros movimentos da Igreja Católica, principalmente na América Latina? Sobre isso nós vamos falar daqui um pouco, mas antes eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, compartilhar o conteúdo, ativar o sininho e ficar nos acompanhando. Mais do que sobre o sínodo em si, eu quero conversar sobre essa instituição milenar que é a Igreja Católica, de tantos e tão relevantes serviços prestados para a humanidade, alguns desvios ao longo de sua história, alguns percalços, mas ela chegou até hoje trazendo a palavra de Deus. Durante muitos anos, a Igreja Católica foi totalmente hegemônica no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 1880, de acordo com os dados do censo, e é muito difícil a gente entender quais os critérios do censo de então, mas 99% dos brasileiros de então eram católicos. Um século depois, esse número já tinha baixado para 89%. Hoje, os números são muito diferentes. Calcula-se que em 2022, a Igreja Católica não tenha mais 50% dos brasileiros como seus fiéis. E outros dados apontam que em 2032, 2035, haverá uma maioria evangélica em nosso país. Se nós olharmos o mapa estatístico, observem que a partir dos anos 60 há uma migração de católicos para o segmento evangélico, na mesma proporção que a Igreja Católica, guiada e comandada por uma visão progressista, foi se afastando do brasileiro. Esses brasileiros foram migrando para as igrejas neopentecostais. É um movimento muito interessante de ser observado, porque já há estudos no sentido de que o processo que a Igreja Católica está vivendo hoje é irreversível, entre aspas. E parece que a cúpula da igreja ainda não se deu conta disso, ou não quer se dar. Basta observar a reação que existe quanto à transformação das igrejas católicas, os templos sagrados católicos, em espaços de movimentação e ação e atuação política. Quando padres, quando párocos, quando a CNBB transforma a Igreja Católica brasileira em uma voz a serviço de regimes ditatoriais, e o PT e as esquerdas são sim representantes de um ideário, de um regime ditatorial, o que acontece é que a sociedade se afasta. O que acontece é que os fiéis deixam de frequentar a igreja. E essa migração é tão importante e é tão interessante que uma das maiores preocupações hoje de um grupo de padres, de um grupo de bispos, é exatamente o de criar uma outra alternativa que não seja a CNBB. Porque a CNBB hoje não representa mais a maioria do pensamento dos padres, dos religiosos católicos brasileiros, e também não representa mais os anseios dos que frequentam as igrejas. Ou você concorda em ver faixas de Lula livre, não sei o que, não sei o que, dentro de uma igreja católica? Ou não é o cúmulo da heresia a Igreja Católica, por conta de um ativismo político, ter concedido um salvo-conduto a uma pessoa que não acredita em Deus, como Manuela Dávila, durante a campanha de 2018? Você concorda com isso? Mas existem dados, e eu quero compartilhar com você, para que você entenda o que há por trás dessa saída
dos católicos da Igreja Católica. E por que razão tantos padres e bispos conservadores começam a levantar a voz para salvar a Igreja Católica, para salvar o rebanho e para salvar a mensagem de Deus? Para quem não sabe, é tido que a Igreja Católica é uma espécie de doadora universal de fiéis aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, entre os que deixam de ser católicos, 72% se tornam evangélicos, 10% migram para outras religiões e 18% simplesmente não indicam para qual religião for. Em 1991 existiam 10,8 evangélicos para cada grupo de 100 católicos. Em 2011, 20 anos depois, passou a ser de 34,3 evangélicos para cada grupo de 100 católicos. As pesquisas, os trabalhos e os estudos também quiseram saber as razões pelas quais as pessoas estão abandonando a fé católica e migrando para as religiões neopentecostais. Alguns dados são muito interessantes. Esse apego à teologia da libertação é um deles, mas há outros. Uso das igrejas, uso dos templos, uso da fé para ações e manipulações políticas. A cúpula da Igreja Católica esqueceu que o brasileiro é conservador. Outro aspecto apontado por pesquisas: a defesa da família que é feita pelas igrejas neopentecostais. Não estou colocando aqui a minha opinião pessoal, e todos sabem qual a minha orientação religiosa. Estou fazendo um levantamento para mostrar que, a despeito de todos os recados dados pela sociedade, a cúpula da Igreja Católica se mostra insensível aos anseios, aos desejos e aquilo que é defendido pelos seus fiéis. Existe mais um fator que deveria preocupar a cúpula da Igreja Católica, que parece passar batido. Os católicos ainda são maioria entre os que têm acima de 41 anos, enquanto que os neopentecostais crescem e são ampla maioria entre crianças, jovens, adolescentes e pessoas até 30 anos. São esses aspectos que não vão ser abordados e nem debatidos lá no Sínodo de Roma, que vai chegar aqui para a gente com cobertura totalmente manipulada e de acordo com os interesses que estão em jogo. Mas é uma realidade que cabe a você, quer seja católico ou não, prestar bem atenção. Eu quero compartilhar com você essa minha preocupação quanto a essa movimentação religiosa. Não que eu esteja preocupado com esse ou com aquele lado, mas sim me fascina a extrema incapacidade da cúpula da Igreja Católica em entender e respeitar os anseios dos seus fiéis. Perdem fiéis e continuam batendo na mesma e equivocada tecla. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.